mundo me vê, né? Boa noite, irmãos. Boa noite. É um prazer, né, estarmos aqui para iniciarmos nessa semana de oração que tem como título, né, a Semana do Calvário. Que Deus possa assim, estar abençoando cada um de vocês que aqui está, né? Que durante essa semana vocês possam estar aqui, né, participando para juntos, né, elevarmos o culto ao nosso Deus. O título da mensagem de hoje tem Vitória no Céu. Né? É um título assim, muito impactante, né? E é essa vitória que nós almejamos aqui nessa terra, né? Nós estamos aqui a cada dia buscando, né, essa vitória para um dia, né, fazermos parte desse céu, né? Dessa esperança que nós temos, né? Vamos fechar os nossos olhos e juntos, né, vamos elevar na prece ao nosso Deus. Querido Deus que está nos céus, graças te dou, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Né? Que o Senhor possa, meu Deus, conduzir essa semana de oração, que não seja nós que fale, mas todo seja inspirado pelo teu Santo Espírito. Amém. Nos abençoe e nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Vou começar, né, contando uma história, né, que eu acredito que todas as mensagens vêm uma história. No dia 6 de fevereiro de 2023, 2 terremotos terríveis abalaram a Turquia e a Síria. Os danos materiais causados por esses sismos na Turquia passaram dos 100 milhões de dólares, de acordo com um cálculo feito pelo Banco Mundial, pela ONU, pela União Europeia e pelo governo turco. Aquele que foram os ajudar nos dias seguintes, descrevendo cenas exatamente. Desculpe, gente, é no estado da Átia, o mais afetado na Turquia. Milhares de casas foram destruídas. Eu acredito que esse relato aqui nós vimos, né? Passando nas TVs, né? Esse relato do terremoto que aconteceu, né, na Turquia e na Síria. Mas o mais terrível foi a quantidade de vítimas de um mês de tragédia. Estima-se que mais de 252 mil pessoas morreram, com mais de 122 mil feridas. Muitas vítimas foram esmagadas enquanto dormiam nos dias seguintes ao sismo, procurando desesperadamente nos montões de escombros de um edifício. Alguns se regozijavam ao encontrar seus entes queridos com vida, enquanto outros choravam desconsoladamente ao desenterrar os corpos iminentes de seus amados. É uma situação terrível, né? Você, por exemplo, nós não temos nessa situação de terremotos aqui, né? Mas a gente pode, assim, imaginar uma casa desmoronando, né? E você sabendo que você tem o seu ente querido ali dentro daquela casa e você, né, descobrindo, desenterrando, tirando capas e mais capas, né? Até encontrar ou um corpo com vida ou um corpo sem vida, né? Deve ser terrível. A pergunta que vem à nossa mente nesse momento: por que alguns se salvam e outros morrem? Né? É uma pergunta, assim, bem interessante, né? É questão de azar. A verdade é que ninguém tem vida comprada. Todos nós estamos expostos ao perigo e à morte. Mas para os que acreditam em Deus, o assunto é mais complexo. E podemos perguntar: por que o imponente permite que essas calamidades aconteçam? Às vezes, quando estamos passando por momentos difíceis, a gente chega a pensar, né? A fazer essas perguntas. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Mas no decorrer dessas semanas, vamos entender um pouco dessa situação. Vamos considerar outra situação atual. Clara olha pela janela de sua vizinha e vê sua filha de 7 anos brincando com uma amiguinha da mesma idade. Ambas parecem perfeitamente felizes e saudáveis, mas há uma diferença. Acabaram de diagnosticar um câncer terminal na filha de Clara.
Em seu desespero, Clara levanta os olhos para o céu e clama: Senhor, por que a minha filha? Por que os inocentes sofrem? Clara tem o direito de fazer essas perguntas. Sim, claro que sim. Novamente perguntamos: qual é a diferença? Por que alguns sofrem e morrem injustamente e outros se salvam? Deus é culpado por essas tristes realidades? Há respostas para essas perguntas? Graças a Deus, a Bíblia tem todas as respostas, especialmente no livro de Apocalipse. Mas para obtê-las devemos viajar no passado, muitos séculos e milênios, para um tempo remoto no passado do universo, antes da criação do mundo. Então, agora nós tivemos um relato, né, de tudo que acontece no mundo, né, de todas as tragédias que têm acontecido. A gente vê, né, na fase do Covid, né, foi milhares e milhares de pessoas mortas. A gente vê diante dos terremotos que são milhares e milhares de pessoas que morrem. E tantas outras tragédias, né, que acontecem. Agora vamos descobrir, né, na Bíblia quem é o causador de tantas tragédias, né? Vamos lá, no princípio, vamos voltar para os princípios, né? Deus sempre esteve, sempre existiu, e com ele seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo. Vamos lá abrir a nossa Bíblia em Tiago 1,17. A Bíblia nos diz que Deus é um Deus de amor. Em harmonia com esses pensamentos, a Bíblia também diz que tudo de bom vem de Deus. Então, se Deus é um Deus de amor, então se nós amamos uma pessoa, nós iremos querer ver o mal dela? De jeito nenhum, né? Então, se Deus é um Deus de amor, não pode ser Deus o culpado por tais tragédias que acontecem, né? Então vamos lá, quem achar pode ler. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes, em quem não há mudança e nem sombra da variação. Então, o versículo ficou muito claro, né? Toda dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, né? Então, se Deus fala que Ele não muda, né? Se Deus fala que Ele é amor, se Deus transmite que Ele é amor, né? Então, não pode vir de Deus tais tragédias, né? Não pode vir de Deus tais coisas ruins que acontecem em nossas vidas, né? Vamos ver também Romanos 8,28. Vamos ver o que é que Romanos 8,28 nos fala. Romanos 8,28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus deixa claro a todo momento que Ele é amor, né? E que Ele quer o nosso bem, né? Então, não pode vir de Deus tais coisas ruins que acontecem. Deus é o único doador da vida, porque Ele é vida. Ele não tem princípio e nem fim, é eterno. Deus se deleita em criar, porque é o Deus de amor e deseja ter criaturas para amar e cuidar. Ele dá a vida, mas não causa a morte, nem o mal, nem o sofrimento. Então, quem é responsável por tudo isso? Né? Se Deus é quem dá amor, se Deus cria a vida, se Deus quer cuidar de cada um de nós, não pode ser Deus o causador de tanta maldade, né? De tanta coisa ruim que a gente vê. A palavra de Deus nos diz que antes de criar a terra e tudo que nela há, incluindo os seres humanos, Deus criou os anjos. Os anjos são espíritos ministradores, criados um pouco maiores do que homens. Foram criados para servir a divindade. O líder supremo das hostes angelicais era o arcanjo Miguel, mais conhecido como Jesus Cristo, o Filho.
a segunda pessoa da Trindade. Ele não foi criado, mas participou com o Pai da criação. Vamos abrir as nossas Bíblias, enquanto eu leio outra passagem aqui, em Ezequiel. A Bíblia menciona diferentes tipos de anjo. Menciona o anjo arcanjo, Jesus. Menciona serafins e querubins. Todos eram perfeitos. Cada um tinha a sua função. E todos viviam em perfeita harmonia. Felizes em servir um Deus de amor. Ezequiel 28, 14 e 17. Vamos ver o que é Ezequiel 14, de 1 a... Não, Ezequiel 28, 14 a 17. Pode ler? Pode ler. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, o querubim da guarda, eu o profanei e lançarei fora do monte de Deus. Eu expulsarei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemple. Então, aí tem um anjo que foi lançado por terra, né? Esse anjo se chama Lúcifer. Mas havia um anjo criado por Deus, que era diferente dos demais. A palavra de Deus diz em Ezequiel que Deus criou o querubim protetor, que ficava no santo monte de Deus. Era um anjo mais importante e ocupava o segundo lugar depois de Jesus Cristo, o arcanjo. Então a gente vê nessa explicação aqui que Lúcifer era o segundo anjo, né? Era o segundo anjo mais importante. Ele ocupava um lugar especial, né? Mas chegou uma certa época que ele queria ser mais do que Deus, né? E aí vamos lá. Esse querubim ou anjo se chamava Lúcifer, o filho da manhã. Que tem o Lúcifer significa, né? Filho da manhã. Tinha características maravilhosas. O livro do profeta Ezequiel nos diz que ele era perfeito, bonito, sábio e esplendoroso, né? Todos nós sabemos que Satanás não é essas imagens horríveis que a gente vê, né? Que o povo pinta, né? Aquele negócio, aquele trem da cara feia, cheio de chifre, né? Segundo a Bíblia fala, ele era o anjo mais bonito que existia no céu. Olha que fala, deixa claro, né? Que ele era bonito, sábio e esplendoroso. Então ele tem uma beleza, né? Incapaz de ser comparado. Além disso, ele tinha a qualidade de um líder nato. O que significa um líder nato? Ele nasceu, né, para aquela função, né? Ele nasceu para tal função. Deus o criou para tal função, né? Ele era sábio no que fazia, né? Mas quem havia ortogado todas essas qualidades para esse maravilhoso anjo de luz? Deus, é claro. Ele o criou e o criou perfeito. Assim como qualquer criação de Deus, ao ver todas as suas qualidades, Lúcifer poderia tomar uma das duas atitudes. Vamos falar das duas atitudes que Lúcifer poderia ter tomado. Deus criou perfeito. Deus não criou anjo nenhum com defeito, né? Deus não criou nada com defeito, né? Esses defeitos que a gente vê hoje em dia ocorreu depois do pecado, né? O pecado causou todos esses defeitos, todas essas calamidades que a gente vê, né, hoje em dia. Assim como Lúcifer, ele foi criado perfeito, como tudo que Deus fez, né? Tudo que Deus fez foi maravilhoso. Aqui fala que ele poderia ter tomado duas atitudes. Primeira, ele poderia, né? Muito obrigado, Senhor, porque em tua misericórdia me ortogaste essas qualidades, dons, talentos e características positivas. Eu te louvo, te consagro o que me deste para servir-te e em primeiro lugar. Ele poderia ter falado isso, né? Ter agradecido a Deus por Deus ter criado ele, um ser tão perfeito, né? Tão lindo, com tantas qualidades, né? Mas ele escolheu
Olhe que qualidades maravilhosas eu tenho. Esse era o pensamento de Lúcifer. Olha que qualidades maravilhosas eu tenho. Sou sábio, bonito, perfeito. Tenho todas as características positivas que poderia desejar. Não preciso de Deus. E mais, eu sou tão perfeito que posso ocupar o lugar de Deus. Posso ser meu próprio Deus. Olha os pensamentos dele. Ele poderia simplesmente ter agradecido a Deus por ter nascido perfeito. Não é isso que nós fazemos quando somos mães, né? Que temos os nossos filhos, que nossos filhos nascem perfeitos, com saúde, nós agradecemos, né? A Deus porque temos os nossos filhos, né? Saudáveis. Ele não. Ele quis, desejou ter o lugar de Deus, seu Deus, né? Ele falou, eu posso ser o meu próprio Deus. Lamentavelmente, Lúcifer escolheu a segunda atitude. A Bíblia fala sobre ele, e tu disseste no teu coração, eu subirei. Vamos ler Isaías 14, de 13 a 14. Vamos ver qual foi o desejo, né, do coração de Lúcifer. Isaías 14, de 13 a 14. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, né? Qual foi o desejo do coração de Lúcifer, né? Ele poderia ficar ali, né? Servindo a Deus, né? Ele ia ter uma vida plena, né? Tranquila. Mas ele desejou ser mais do que Deus, né? Ele sentiu inveja de Deus, ele sentiu... A Bíblia fala que ele sentiu a iniquidade. O que é a iniquidade? Ele sentiu a inveja, ele teve o pecado, né? Ele desejou, ele pecou, né? Ele pecou. Deus também dá qualidades a cada um de nós. E quando olhamos no espelho e vemos todas as nossas habilidades, dons e talentos, também devemos escolher entre umas das duas atitudes, dar glória a Deus ou exaltarmos e nos orgulharmos como Lúcifer. Que Deus tenha misericórdia, né? Que esse possa não ser o nosso desejo do nosso coração, né? Que nós possamos nos olhar no espelho e cada dia, ao nos vermos, ao vermos o nosso reflexo, que possamos, né, agradecer a Deus por sermos criaturas, né, perfeitas, né, como Deus nos criou. Pouco a pouco, quase imperceptivelmente, esse anjo de luz foi guardando orgulho em seu coração. Seu próprio orgulho a levou a invejar Deus e cobiçar a posição de Jesus Cristo, o Filho. Ele começou a duvidar do amor e da justiça de Deus. E quando se convenceu de sua própria exaltação, traçou um plano de ação para derrotar Deus. Então, a Bíblia fala, né, da batalha, né, entre o anjo e o anjo do mal e o anjo do bem, né? E aqui, lá no céu, o próprio Lúcifer, né, começou a traçar, né, uma forma de querer derrotar a Deus, né? Vamos lá. Começa o conflito. Assim como nos fake news, vamos prestar atenção nisso aqui que é muito interessante. Assim como nos fake news, o conflito entre o bem e o mal envolve a disseminação de informações distorcidas e enganosas. Nas fake news, vemos a propaganda intencional de informações falsas, com o objetivo de manipular a opinião pública ou alcançar determinados interesses. Da mesma forma, na Bíblia, o mal é retratado pelo enganador, que tenta levar as pessoas para longe da verdade e da retidão. Além disso, assim como as fake news podem ser consequências prejudiciais para a sociedade, o conflito entre o bem e o mal na Bíblia também destaca os danos causados pelas escolhas erradas e pela desobediência aos princípios morais. Portanto, embora pertençam a contextos diferentes, tanto os fake news quanto o conflito entre o bem e o mal revelam a importância de busca pela verdade e pelo discernimento para a promoção do bem e da salvação eterna. Então, assim como a Bíblia retrata, né, tudo que Lúcifer fez, né, em busca de querer alcançar o lugar de Deus, a Bíblia também retrata como devemos seguir, né,
caminhar em busca dessa salvação, em caminho à vida eterna, né? Em busca da vida eterna. A Bíblia retrata, né, os dois lados. Foi exatamente o que Lúcifer fez. Começou a semear dúvida entre os outros anjos, tentando convencê-los de que era tão justo e perfeito quanto Deus. E ainda mais justo que Deus, de que ele merecia a posição que o Filho ocupava, de que Deus era um Deus injusto e de suas leis eram injustas. Hoje nós vemos, né, muitas dessas atitudes, né? Às vezes a gente vai levar a palavra, né, e a gente vê as pessoas distorcer, né, a verdade com a mentira, né? Infelizmente. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 12, 4. Amém. Pode ler? 12, 4. A sua causa arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e ao dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela, quando nascer. Pouco a pouco, Lúcifer conseguiu convencer milhares de anjos a se juntarem à sua rebelião. As escrituras dizem que, efetualmente, um terço dos anjos do céu ficou do lado de Lúcifer e se rebelou contra Deus, né? Então, foram muitos, né, que desceram. Foram muitos que estão nessa terra aí, né? E só buscando em Deus para conseguir se manter firme diante das forças, né, protestantes que nos cercam. A situação ficou insustentável. Lúcifer desafiou abertamente a Deus e pela primeira vez houve discórdia e guerra no céu. A palavra de Deus diz em Apocalipse 2,7 e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam o dragão e seus anjos. Então, como em qualquer batalha, houve um vencedor, né? Então, assim, em qualquer batalha, quando existe uma guerra, quando existe uma briga, sempre um sai ganhando e outro sai perdendo. Não foi diferente no céu, na briga entre o dragão e o anjo, né? Então, como qualquer batalha, houve um vencedor. Jesus Cristo, apresentado nessa passagem de Apocalipse como o arcanjo Miguel, Jesus é vencedor. Sempre foi, sempre será. Amém. Sua morte na cruz e sua ressurreição garantiram a vitória para sempre. Por isso, é importante sempre lembrar que não importa o que aconteça, se estivermos ao lado certo, sairemos vencedores em Cristo Jesus. Amém. É muito importante, né? Chega a estar me arrepiando, saber, né, que quando a gente está do lado certo, quando a gente segura firmemente nas mãos de Cristo, seremos mais do que vencedores, né? Porque Jesus já venceu Satanás por nós e ele vai continuar vencendo. Amém. E o que aconteceu com Lúcifer? Agora o dragão e seus anjos, o livro de Apocalipse continua dizendo: mas não se prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado. Vamos ler Apocalipse 12, de 8 a 9, que esse nome aqui, precipitado, ele esclarece na Bíblia, ele fica esclarecido. 12, de 8 a 9. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, se foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, né, quando Satanás, né, Lúcifer, se rebelou contra Deus, Deus o expulsou do céu, né? Deus o jogou para a terra. Vamos lá. Lúcifer foi expulso do céu e o inimigo vencido. É um inimigo vencido. Agora, por que Deus não o destruiu de uma vez? Né? Às vezes tem alguns ainda que se perguntam, né? Por que Deus não destruiu logo Satanás no céu, né? Jogou ele para a terra, mandou ele para a terra. Por que o expulsou de uma vez? Porque o expulsou do céu e deixou continuar com sua rebelião. Porque se Deus o tivesse destruído imediatamente,
isso teria contribuído para aumentar as suspeitas e dúvidas semeadas na mente dos outros anjos. Então foi isso que Satanás fez na nação, né? Ele falou que Deus era um tirano, que o que Deus fazia era injusto, que Deus era um ser injusto. Então, se Deus tivesse destruído Satanás no momento lá que ele se rebelou contra Deus, Deus poderia ter destruído? Poderia sim, mas Deus não fez isso. Por quê? Porque se Deus fizesse, Deus ia mostrar que Satanás estava certo, né? Que tudo que ele estava falando era verdade, né? Então, suspeitas e dúvidas semeadas, Deus precisou deixar que a rebelião de Satanás seguisse o seu curso natural. Assim, as consequências do pecado e da desobediência a Deus seriam demonstradas. Então, assim, a desobediência o salário do pecado é a morte, né? E quando nós desobedecemos às ordens de Deus, nós praticamos pecado, né? Então, esse pecado continuou, né? Para que nós possamos, né, ter força em segurar, né, na mão de Deus para nos livrarmos desse pecado, né? E que Deus nos abençoe, né? E que essa mensagem possa assim, ficar gravada em nossos corações, para que nós tenhamos, né, sempre a força de buscar a Deus, né? Estarmos sempre escolhendo o lado certo, né? Que é o lado de estar ao lado de Cristo, né? Porque só aos pés de Cristo, só segurando a mão de Cristo, conseguiremos vencer, né, esse mundo de pecado. Amém.